Bom dia. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões sobre o Evangelho. E nós estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 10. Semana passada já foi iniciado esse capítulo que se refere aos bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos. A Karine já nos falou dos primeiros itens, que fala do perdão. E hoje nós vamos refletir sobre o item 5 e 6, que tem o subtítulo de reconciliar-se com os adversários. Então, está baseado nesse texto aqui de Mateus, do capítulo 5, versículo 25 e 26, que diz assim: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Esse é o texto bíblico, do Novo Testamento, que está em Mateus. E o que Jesus nos chama a refletir aqui? Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário. Aqui ele está nos conclamando, então, a sermos, como está na tradução do Novo Testamento de Haroldo, ele usa, em vez de reconciliai-vos, ele usa a palavra sede benevolentes, quer dizer, usar de bondade, usar de doçura com os nossos adversários, os nossos contrários, aqueles que são opositores a nós, aqueles que nos caluniam ou cometem injustiça para conosco. Lembrando que injustiça não existe. Existe sim o entendimento momentâneo de que parece uma injustiça, do que nos parece uma injustiça. No entanto, todos nós passamos por o que temos que passar. Por quê? Porque estaremos colhendo aquilo que plantamos. Então, todo plantio terá uma colheita obrigatória. Então, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, a possibilidade que o Criador nos deu de escolhermos nós próprios o nosso caminho, de seguirmos pelo caminho que escolhermos, que se chama livre-arbítrio, ele nos dá essa possibilidade de escolher o plantio. No entanto, a colheita é obrigatória. Por isso que se diz, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então aqui, nessa passagem, Jesus está nos conclamando a, o mais depressa possível, nos reconciliarmos, quer dizer, ser benevolente, nos harmonizarmos com o nosso irmão, com o nosso adversário, que nada mais é que nosso irmão. Um irmão que no momento não pensa como nós, não está no mesmo momento que nós, no mesmo nível de entendimento, talvez, uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas estamos todos no caminho, a caminho. E qual é esse caminho? O caminho da perfeição. A perfeição que é o nosso destino e a de todos. Caminho da perfeição possível para as criaturas. Por que depressa? Porque aqui, nesse momento, ele passa muito rápido. Se nós entendemos que a nossa vida é imortal, nós somos seres imortais, esses estágios que a gente vem passar aqui na Terra são muito rápidos, é um átimo de tempo, que levou Pedro a dizer que para Deus um dia são como 1000 anos. Quer dizer, o tempo é para nós. Nós vivemos no espaço e no tempo e devemos respeitar isso. Então, por isso que Jesus nos conclama que é o depressa. Porque enquanto estamos a caminho, que quer dizer isso, vem nos lembrar que nós somos passageiros. Nós não estamos perenemente aqui, nós estamos de passagem. Todos nós estamos de passagem por aqui e temos um tempo para cumprir com aquilo que a gente se propôs. Muitas vezes antes de virmos aqui e de encontrarmos e de nos relacionarmos com esses irmãos que hoje fazem parte da nossa caminhada. Então, ele está nos chamando nos alertando que devemos
Estamos a caminho, somos passageiros, temos um tempo. Não percamos esse tempo, aproveitemos ao máximo esse tempo. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz. O que quer dizer? Quem é esse juiz? Ele está fora? Não, o juiz está dentro. O juiz para nós é a nossa consciência. É ela que vai nos acusar, é ela que vai nos alertar sobre os perigos que a gente corre, conforme as nossas escolhas, conforme os nossos julgamentos. E esse juiz poderá nos entregar ao seu oficial, ao seu ajudante, para que nos encarcere, diz aqui no texto, né? E que não sairá de lá, diz Jesus, você não sairá de lá enquanto não houver despago até o último ceitil, o último quadrante, dependendo a interpretação, a tradução, mas se refere assim a um valor ínfimo monetário, né? Um centavo, para nós seria um centavo, né? Então, até o último centavo, o que quer dizer isso? Quer dizer até o fim, tudo. Todas as nossas ações terão efeitos que nós teremos que responder. Nesse particular, quer dizer que nós não precisamos, não é no sentido de que nós temos que pagar, não é castigo, é lei. A lei está estabelecida e nós devemos cumpri-la. Por isso nos dizem os Espíritos que nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus, porque ela foi feita para a felicidade do homem. Então aqui Jesus então nos chama, nos conclama a nos harmonizarmos com o nosso irmão. Aqueles que estão mais próximos, aqueles que cruzam o nosso caminho por um motivo ou outro, estão presentes na nossa caminhada. Então estamos sempre em relação. E é esse movimento que Jesus nos chama a trilhar. Não é ficar parado no caminho, é seguir, é nos movimentar, agir. E isso tem a ver conosco, o nosso movimento. Então aqui ele nos chama atenção para essa questão do nós nos movimentarmos em direção ao outro. Se existe alguma rusga, alguma querela entre nós, aquele que já está consciente disso é que deve tomar a iniciativa. Então é isso que ele nos chama atenção. O livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, na lição 120, onde ele vai comentar esse parágrafo, esse versículo do Evangelho de Mateus, o número 120 se chama Conciliação. E ele nos alerta aqui dizendo assim, ó, a palavra do Senhor, a severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Nos aconselha Emmanuel, nos diz também no final. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. São as palavras de Emmanuel nos orientando sobre essas palavras de Jesus. E que Kardec, aqui no Evangelho, também vem nos lembrar que muitas vezes, se a gente não aproveita o nosso caminhar, não aproveita o momento, o tempo que nós temos, que está à nossa disposição pela misericórdia de Deus, do nosso Pai, Ele sempre nos concede oportunidades. Nós desperdiçamos muitas. Então aqui o alerta é esse, não desperdiçar o tempo, as oportunidades, o caminho que está à nossa frente. E que temos companheiros, temos relações junto a nós, que vão nos ajudar
e que assim deve ser. Devemos ajudar um ao outro a seguir cada um o seu caminho. O caminho é individual, mas podemos trilhar juntos, né? Sozinho talvez a gente vá mais depressa, mas juntos nós vamos mais longe, diz o ditado. Então, a Kardec, aqui nesse capítulo, ele vem nos alertar sobre justamente essa questão para a gente evitar futuramente. Ele chama atenção aqui, ó, que existe um provérbio que vale para os animais, que diz assim, ó, morto o animal, morto o veneno. Mas para os homens isso não procede, porque o irmão que desencarna, que deixa o corpo físico, ele segue com todos os sentimentos, com todos os rancores, com todas as virtudes, com todos os conhecimentos dele. E nós também. Então nós vamos daqui, seguimos para o mundo espiritual, levando aquilo que nós trazemos, aquilo que nós conquistamos no coração. Então muitas vezes, por isso o aproveitamento do tempo, para que seja agora. E não deixemos para uma outra encarnação. Ou, se o nosso adversário, ao desencarnar, leva consigo o rancor, vai fazer com que ele procure nos prejudicar. Ele está ainda guardando conosco aquele sentimento adverso, né? Ele não nos é afetuoso, ele é um desafeto nosso, e assim ele se considera. Agora, a importância do nosso movimento, que se nós não considerarmos assim, nós não seremos atingidos, que Deus não permite que uma vingança atinja aquele que já perdoou. Por isso essa importância da nossa atitude, daquilo que depende de nós. Então, mas o outro não quer, não aceita, é muito difícil. Ok, nós não vamos modificar ninguém, mas nós podemos, a partir do que o outro nos faz, agirmos diferente em relação a ele, ainda que seja por pensamento, através das nossas orações, das nossas preces. Nós vamos pedir amparo a todos aqueles que ainda estão trilhando esse caminho de causar discórdia, de causar ódios, despertar rancores, ressentimentos, desejos de vingança. Nós temos que nos afastar disso, não nos deixar envolver por esse clima exterior e buscar em nós, que está dentro de nós, a nossa centelha divina, a nossa parte divina, a nossa parte do Criador, que vai nos permitir fazermos realmente o nosso direcionamento de toda a nossa caminhada, do nosso pensamento, nossos sentimentos, o desenvolvimento das nossas virtudes no caminho da harmonização, da conciliação. Como diz Emmanuel, faz a tua parte. Jesus nos convida a isso, a começarmos a agir fazendo a nossa parte. Se o outro não faz, ainda não está em nós essa questão do outro. Está em nós a questão da nossa atitude, da nossa mudança, da nossa transformação. E muitas vezes é uma transformação profunda que temos que fazer, a partir do conhecimento das nossas possibilidades, das nossas fraquezas, das nossas limitações, é que nós vamos construindo formas de aos poucos vencermos isso. É isso que está nesse texto aqui. E assim nós vamos estar plantando hoje uma futura encarnação, uma futura vida livre de rancores, de vinganças, de inimigos. Sejamos nós amigos, né? É isso que Kardec nos convida a observar diante dessas palavras de Jesus. Não nos deixemos levar pelas atitudes dos outros. Vamos construir as nossas atitudes baseadas no Evangelho de Jesus. O que ele nos ensinou? A conciliação, a harmonização, o amor, a benevolência, a indulgência, o perdão, como já foi citado nesse capítulo, né? Porque ele trata aqui, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O que é ser misericordioso? É ter um coração compadecido.
Misericordi, né? É do latim. Corde, coração, miséria é compadecimento. Então, um coração compadecido. Ser misericordioso é ser um coração compadecido. Quer dizer, aquilo que nos chega tem que ter para nós uma conotação diferente. Nós temos que ver diferente. Nós não podemos simplesmente acusar, ofender, porque nós fomos ofendidos, porque nós fomos acusados. Não. A nossa atitude tem que ser diferente. A partir do entendimento que nós temos, do conhecimento do Evangelho, já temos que agir diferente. Então, é esse o chamamento. Essa reflexão dessa passagem é isso. É perdão, é harmonização conosco mesmo para podermos nos harmonizar com os outros. É nos munirmos de amor, de compaixão, para podermos entender, compreender, tolerar o outro. Então, como se diz, né? As coisas vão acontecer, pessoas vão nos atingir de algumas formas, umas de forma muito boas, outras de formas não tão boas. Agora, o que importa para nós é a forma como nós vamos agir e como nós vamos receber essa atitude, essa injúria, essa calúnia, essa injustiça que muitas vezes a gente acha que é injustiça, mas à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai pensando e vai entendendo por que estamos passando. Em todas as situações vamos nos perguntar, por quê? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? O que essa situação quer me dizer? O que essa pessoa está querendo me dizer? Porque Deus age conosco através das pessoas. Né? São elas que nos ensinam. E muitas vezes, aquele que nós consideramos adversário, muitas vezes, que nos faz uma crítica, nos aponta um erro, ele está nos ajudando mais do que nos prejudicando. Nós temos que sim abandonar o orgulho, o egoísmo, de achar que nós não erramos, que só os outros erram. Não, todos erramos. Então é essa a compreensão que nós temos que ter, que o outro erra, nós erramos. Vamos ter mais compreensão, mais tolerância, mais benevolência, mais indulgência, que é uma palavra tão bonita, né? Que é colocar doçura nas nossas atitudes, nas nossas palavras, mesmo que a gente tenha que dizer alguma verdade, que seja com doçura, né? Que tenhamos uma forma carinhosa de dizer sempre, mesmo que seja uma verdade dura. A verdade não pode ferir, a verdade tem que ajudar. Essa é uma crítica construtiva. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue também agir assim, compreender mais, tolerar mais, ser mais indulgentes para com nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos e com os nossos inimigos que a gente considera adversário. Eles não estão por acaso no nosso caminho, eles não surgem do nada. São efeitos que tiveram causas e nós fomos causadores de muita coisa. Temos que lembrar que hoje nós estamos aqui, estamos no nosso melhor. É o melhor que nós fomos já. Então, para trás, a gente já fez muita coisa errada. Já feriu muitas pessoas, já machucou muitos irmãos, que hoje, de repente, se eles ainda não tiveram essa compreensão que nós estamos tendo, eles vão querer o nosso mal, vão querer nos prejudicar de alguma forma. E se eles estão do outro lado, como desencarnado, eles se tornam um obsessor. Né? Então, diz Kardec aqui no texto, que a maioria dos obsessores e obsidiados têm causas em vidas anteriores, normalmente, e que são vítimas de vingança, de desejos de vingança, ora de um, ora de outro, porque no palco da vida, ora nós estamos representando personagens, e ora nós somos obsessores, ora nós somos os obsidiados, né? Ora nós fazemos o sofrimento, ora nós sofremos o sofrimento.
A partir desse entendimento, a gente consegue começar a agir diferente. E isso começa no nosso pensamento, a gente passa a sentir diferente, a gente afasta de nós todo o desejo de vingança, aqueles desejos de espalhar ódio, rancor, de guardar conosco ressentimentos. Isso vai nos libertando, por isso que Jesus fala aqui no texto, que você será aprisionado se você agir assim, né? E que não sairá de lá enquanto não houverdes pago tudo, todos os teus atos. Por quê? Porque isso nos aprisiona. Realmente o ódio, o rancor, o ressentimento faz com que fiquemos aprisionados às pessoas. Tem espíritos que passam muitas encarnações sendo aprisionados, unidos pelo ódio. Que não sejamos esses. Isso sim é libertador, é perdoar. Perdoar é libertação. Então, se conciliar, se harmonizar, é libertação. Só assim nos tornaremos livres para amar, para compreender, para suportar. Se ouve muito, né, falar que as famílias, geralmente, né, nos núcleos menores, na nossa família, é onde a gente tem que suportar mais, né? Mas suportar não é no sentido de aguentar, tolerar. É suportar no sentido de dar suporte. É isso que nós temos, é esse o nosso papel. Dar suporte aos nossos irmãos. E para quem que nós precisamos dar mais suporte? Para aqueles que mais necessitam. Então que fique essa reflexão conosco, né? Vamos começar a agir diferente, pensar, ver o outro diferente. Quando ele age errado conosco, vamos seguir a orientação de Jesus. Vamos oferecer a outra face. Se ele nos oferece o mal, nós vamos oferecer o bem. Se ele nos oferece rancor, ódio, vamos oferecer amor. Só assim construiremos realmente um mundo regenerado, que é uma possibilidade e que vai depender de nós, dos habitantes desse mundo aqui, de torná-lo melhor. Não sejamos nós a não podermos ficar aqui no mundo regenerado, que sejamos nós os habitantes do mundo regenerado. Bem-aventurados os pacíficos e manos que herdarão a terra. É essa a nossa condição, é esse o convite que Jesus nos faz, já que estamos aqui estudando a sua palavra, o seu evangelho, vamos procurar segui-lo, vivenciá-lo, que é mais importante ainda. Todos nós precisamos nos munirmos muito, ler muito, absorver muito esses pensamentos de Jesus, essa boa nova, para que ela se torne realmente uma realidade para nós. Ainda que o outro seja incompreensível, a nós cabe sermos compreensivos. Então é esse o convite do reconciliar-se com os adversários. Não percamos tempo, nos harmonizemos com todos os nossos irmãos. Tem uns que serão mais fáceis, outros mais difíceis. Ninguém disse que seria fácil, né? A nossa trajetória. Mas que no fim todos nós chegaremos a um lugar luminoso, bom, né, de bondade. Nós vamos atingir o reino de Deus, que é aquele reino de bondade, de amor, onde todos procurarão fazer aos outros, né, o que gostaríamos que todos nos fizessem. Essa é a regra de ouro. Então, façamos nós, comecemos nós a fazer ao outro e vamos esperar confiante, como diz Emmanuel, né? Façamos a nossa parte e esperemos confiante. E confiante é isso, é ter fé nessa lei divina. Nos apeguemos à lei natural, à lei de Deus. É ela que deve nos conduzir, é ela a nossa meta. Estamos aqui todos em busca disso. Pelo fato de estarmos no mesmo mundo, no mesmo momento, estamos todos nessa busca. Então essa busca tem que ser constante, perene e que empenhemos toda a nossa boa vontade em realmente fazermos
dessa caminhada, desse caminho de agora, de hoje e agora, o melhor possível. E que caminhemos em frente muito melhores, que saiamos desse momento muito melhores do que aqui chegamos. Assim eu agradeço, então muito obrigado. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus atinja todos nós. Um bom dia a todos.